Boa noite, pessoal. Hoje eu vou iniciar uma série falando sobre candlestick. Candlestick, traduzindo para o inglês, na verdade significa candelabro ou castiçal. Na verdade, ele é uma técnica de análise gráfica de mercados financeiros que surgiu no Japão, na Bolsa de Arroz, provavelmente no século XVIII. E foi trazida para o Ocidente através de um investidor da Bolsa de Wall Street, o Steve Nison. Então nós vamos falar hoje sobre um desses padrões específicos, chamado martelo, Hammer ou Takuri. Bom, esse padrão ele é representado por um único candle. Então aqui esse padrão ele pode acontecer ou de forma positiva ou negativa. Então aqui, por exemplo, nós temos a abertura do pregão, né? Aí, por exemplo, o pessoal começa a vender e depois vão comprando de novo e fechou em alta. E aqui no caso, ele abriu aqui, o pessoal foi vendendo, chegou até um fundo, foi subindo, né? Foi surgindo uma força compradora e fechou aqui. Curiosamente, a palavra takuri, no japonês, ela se refere a um instrumento que o pessoal utiliza para medir a profundidade da água tocando no fundo. Então, analogamente, na Bolsa de Valores, nós utilizamos esse padrão aqui, ele ajuda a identificar um fundo, formando um novo suporte de preços. Muitas vezes esse suporte de preços ele coincide com algum suporte anterior, né? Então, quando isso acontece, ele possibilita uma maior força, né, nesse padrão encontrado. Outra forma também que dá bastante força é quando ele ocorre na banda inferior de uma banda de Bollinger. Ele é uma das figuras que possui maior força de reversão, né, de todos os padrões de candlestick. Uma característica bastante interessante sobre o martelo é que o corpo dele ele apresenta um corpo pequeno e apresenta uma longa sombra. Quanto maior for essa sombra, mais significativo vai ser esse padrão para confirmar uma reversão de tendência, né? No caso, o martelo ele só acontece quando os preços estão caindo, encontram fundo e daí a gente consegue ter uma reversão. Para se confirmar o martelo, a sombra ela tem que ser 1, 2 vezes e meia no mínimo, podendo ser muito maior. E um outro detalhe interessante, para ser um martelo, os analistas japoneses, né, mais conservadores, eles não consideram que possa ter uma sombra em cima. Mas já o pessoal mais ocidental, até uma sombrinha mínima, insignificante, é aceitável. Vamos ver alguns exemplos aqui. Essa aqui é um gráfico diário da Odontoprev. A gente observa aqui que foi caindo. Aí aqui nós observamos um martelo. Notem que ele chega até uma parte deles sair para o exterior dessa banda de Bollinger, né? E aí logo depois, né, um fato interessante é que normalmente se espera um grande volume quando o martelo acontece. Se isso não acontecer, um candle de força confirmando
a ocorrência desse padrão é suficiente para nós ter uma confirmação, né? Porque todo Kendo ele precisa ter uma confirmação para a gente poder ter confiança nele, né? E aqui depois ocorreu uma reversão. Aqui nós temos um outro martelo aqui que não teve o Kendo de confirmação já no dia seguinte, né? Mas no outro dia que ele já teve uma confirmação aqui. Claro que isso aqui já poderia ser considerado já daí um outro padrão aqui ao lado do martelo, né? Um engolfo de alta, que depois nós vamos ver adiante aí detalhadamente, Kendo por Kendo. E aqui nós temos também um outro exemplo aqui no gráfico diário da Sula 11. Esse aqui ficou uma sombrinha aqui um pouco, né? Mas a gente observa aqui que tivemos um Kendo de força aqui que, né, confirmou aqui o início dessa reversão. Tanto que depois ela gradativamente ela foi se manifestando, né? Uma coisa bastante interessante é que esse martelo aqui ele acontece na mesma região aqui de suporte. Então isso aqui é bastante expressivo. E aqui nós temos um martelo vermelho no gráfico da Vale 3, no gráfico diário. Vocês podem observar que aqui logo em seguida nós já tivemos a confirmação, né? E aí a tendência foi revertendo, né? Então esse Kendo é bastante significativo para a gente poder encontrar uma sinalização de um fundo, né? Encontrou um fundo. O Kendo, normalmente nós aceitamos, né, assim, por exemplo, ter preferência por Kendos positivos, né? Mas o vermelho também pode ter essa reversão, né? Porém, alguns acreditam que a força do padrão, né, seria menor. Então é isso aí, pessoal. Até o nosso próximo encontro.